E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo pode parecer, mas não é um vídeo de saúde corporativa em que a gente vai falar sobre problemas muito pontuais que dificilmente vestem aí a necessidade de vocês que seguem o canal. Não é sobre saúde corporativa, porque o que eu vou falar aqui é sobre formação mesmo. Então, ele vai entrar na playlist de carreira, já que eu esqueci aquela playlist de capacitação que deveria existir e que não existe até hoje. Dois dos meus alunos passaram por problemas muito semelhantes nessa semana e eu vou misturar um pouco a história dos dois e conversar com vocês sobre essas coisas que estão na moda, que se fala cada vez mais de soft skills. E a ideia não é ser o Fausto Coach aqui, mas vamos ver a maneira como a gente está olhando para essas soft skills em primeiro lugar. O quanto você acha que você tem que desenvolver todas elas para chegar em algum lugar, para chegar num ponto em que você seja ideal para o mercado inteiro, porque eu acho que isso, primeiro, que é meio impossível, segundo, que é um desperdício de tempo e esforço, e terceiro, que pode te tirar foco de coisas que são importantíssimas também. Então vamos começar com o caso de um de vocês. Eu estou acompanhando a carreira de um aluno brilhante que trabalha com TI e tem um nível técnico muito bom, e que junto com esse nível técnico ele teve que aumentar essas tais soft skills que vão fazer com que ele tenha plano de carreira e se desenvolva, seja promovido e cresça na vida. A principal dele, no caso, é liderança. E ele tem uma história de ter um chefe bastante omisso, aliás, uma coisa super comum. O chefe não toma a dianteira, não faz o que tem que fazer, não organiza as pessoas, não exige o que o projeto exige, que ele exija das pessoas. E aí tudo fica bagunçado porque ninguém tem o que todo mundo precisa fazer. E aí a coisa fica largada. Para ele, uma vez eu recomendei um livro muito bom que é Liderança Sem Autoridade, que é um guia para gerentes de projeto. E esse livro, ele é muito bem construído e ele fala, no fim das contas, vou ver se eu deixo na descrição do vídeo o link. E ele fala, no fim das contas, que você vira chefe antes de ser promovido. Que todo grupo de seres humanos que se junta para executar alguma coisa, ele terá líderes natos que serão reconhecidos como líderes pelo comportamento que eles têm lá dentro do grupo. E que uma vez que você passa a ser reconhecido como líder do grupo, porque você tem senso de responsabilidade, você tem visão de projeto, você sabe o que precisa ser feito, você consegue identificar quem é bom em fazer o que para fazer a distribuição de atividades e não é para todo mundo, você tem que nascer para isso, senão você vai ser horrível, e você pode ter o azar de ser bom em fazer isso se você se desgastar muito e vender a sua alma. O que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que podem até serem líderes, mas isso vai custar a alma dessas pessoas, que é o meu caso. Então, eu posso até ser um bom líder, mas eu vou morrer de câncer em 2 anos se eu fizer isso, porque exige mais de mim, essa natureza não é minha. E reconhecer que essa natureza não é minha, de ser líder, não faz com que eu me sinta uma pessoa inferior ou fracassado na vida ou nada disso. Que bom que eu descobri isso cedo na vida. Quando você pega um líder nato e essa pessoa ela tem características de liderança, ela naturalmente vai querer saber o que todo mundo está fazendo e naturalmente ela vai olhar as pessoas como se fossem peças de xadrez e vão falar, nossa, você seria muito bom fazendo isso daqui ao invés disso, e no seu lugar eu posso colocar essa outra pessoa aqui que talvez faça isso muito bem. Então essa pessoa com liderança ela tende a tomar iniciativa, ela tende a ter autonomia, ela tende a se adaptar. O líder ele reúne assim, uma série dessas soft skills aí que estão na moda, e eu acho que esse pensamento corporativo ele vive querendo transformar todo mundo em gestor, e eu acho isso um desperdício de recurso enorme também, porque tem pessoas que deveriam focar no seu trabalho. Eu acho que a remuneração do líder não deveria ser tão discrepante do salário daquele cara que só executa, mas faz isso bem feito com nível técnico muito alto. Eu acho que não deveria ter uma discrepância tão grande para você não colocar esse fardo sobre grande parte da sociedade em que todo mundo
para ser um ser humano bem-sucedido, deveria ser um bom líder, assim como na escola, nessa desgraça que é a escola tradicional, você tem que ser bom em matemática, porque senão você é um ser humano burro. Né? Então, existem diversos campos onde a sua inteligência é necessária, mas parece que de acordo com os nossos sistemas de educação, e não é só o brasileiro que é assim, se você não souber matemática, você é um estudante inútil e você não serve para nada. Então, assim, profissionais que não são bons em liderança, eles têm valor. E eu acho que isso não deveria ser uma competição onde todo mundo concorre e 98% das pessoas se sentem fracassados. Mas vamos focar aqui nessa parte da liderança. Meu aluno, então, desenvolvendo comportamento de liderança, tomando iniciativa, qual é a tendência natural da coisa? É o líder omisso, ele ser demitido, ele ser retirado ou ele ser reposicionado, realocado, e aí você tem uma promoção. Então, primeiro você se comporta como líder, depois você é reconhecido como tal, vem a sua promoção e pronto, você se tornou líder e está nessa posição. As pessoas, então, elas começam a trabalhar mais confortáveis, por quê? Porque agora você tem uma pessoa olhando macro, tem uma pessoa designando tarefas, tem uma pessoa vendo aquilo que está atrasado, tem uma pessoa se adiantando para cobrar aquilo que está atrasado, alocando recursos para terminar o que precisa ser terminado. E o grupo segue essa pessoa. Aí chega o dia do feedback. E é muito engraçado, porque aí quando chega no dia do feedback, todo mundo tem que falar, escuta, o que você acha que tá bom, o que você acha que tem que melhorar. E o problema de feedback é que nós, seres humanos, a gente é capaz de ignorar 100 elogios e pegar aquele um comentário que tem aquela crítica, que tem aquela negatividade e parece que nada mais dos elogios serve, porque aí a gente vai parar para pegar aquele ponto que estão nos atacando. Então, cara, seu trabalho é muito bom, você é muito eficiente, você nos ajuda muito, eu estou inventando aqui, tá? Eu estou enfeitando. Você é a pessoa que a gente precisa na posição em que você está, e se tivesse que melhorar alguma coisa, aí eu só diria que você podia escutar um pouco mais as pessoas e que você podia deixar, né, dar mais autonomia às pessoas aí para que elas fossem mais independentes. Vou citar um exemplo, que não foi exatamente isso que rolou. O que acontece? Você volta para casa e não dorme, aí você fica apavorado e fala, porra, eu preciso melhorar, porque não tô bom do jeito que eu tô. E aí quando você volta para trabalhar no dia seguinte, o líder ele tem que fazer o quê? Ele tem que liderar. Se você é líder se você é o shot caller do seu time, o que você tem que fazer quando você começa a jogar? Você tem que dar a call. E aí todo mundo fica esperando a call. E aí a gente vai por cima, vai por baixo, vamos pelo lado, o que tem que fazer, para onde que eu vou? E aí você fala assim, por onde é que você acha que você deveria ir? Fala aí você. E com aquela cara assim de, porra, você não queria autonomia? Decide aí o que você vai fazer agora. E aí a pessoa fala, oi? Não, pera. Não, porra, dá cal. O ponto que eu quero dizer aqui é que quando você começa a construir a sua carreira e você se coloca dentro de uma equipe, o feedback mais importante, ele tá se você está ganhando a partida ou não, e se essas partidas elas estão, se as pessoas naquela oportunidade que elas têm de te elogiar, ou te atacar, ou de reclamar no finalzinho da partida, no começo da outra, como que está o feedback delas ali, no dia a dia, na jogatina de todo dia? Porque muitas vezes a gente precisa dar uma opinião num feedback e a gente não tem o que dizer, e aí a gente inventa moda. E se você leva muito a sério uma coisa que é dita no momento do feedback, você pode começar a destruir justamente aquela coisa pelo qual você foi colocado naquela posição em primeiro lugar. Né? Então é muito bonito você, na hora de dar feedback, falar assim, você é um excelente líder, mas eu acho que você podia escutar um pouco mais as pessoas, deixar elas decidirem por elas alguma coisa que elas gostariam de fazer. E aí, quando você chega para trabalhar e não designa a tarefa para as pessoas e não tem o comportamento que elas acostumaram a ter de você, você pode gerar uma decepção muito grande. Conversando com esse aluno, eu lembrei, e olha como eu sou velho, de uma série que passava na TV Cultura muitos anos atrás, que chamava Anos Incríveis. E eu já esqueci o nome do rapaz, como eu esqueço o nome de tudo que é personagem, e já esqueci o nome da moça, como sempre acontece toda vez que eu leio alguma história, ou assisto alguma história.
O menino era apaixonado, perdidamente apaixonado. Amava a namorada dele, gostava de tudo, absolutamente tudo. De tudo na namorada dele. Mas uma vez, ele estava num jogo de tabuleiro com ela e com outros amigos que eles tinham em comum, no meio da turma, né? Naquele sábado à noite, que era o que as famílias antigas faziam na época que não tinha internet. Se juntavam na casa de um e nessa de jogar e de fazer aquele jogo da verdade e, né, verdade, o desafio, você vai ter que pagar um castigo se você não falar a verdade, caiu para ele, diga aí um defeito da sua namorada. E a namorada dele fica toda empolgada, falando, fala aí um defeito meu, eu quero saber no que eu sou ruim. E aí ele se vê ali num beco sem saída, porque ele fala, cara, eu gosto de tudo nessa mulher, eu sou apaixonado por tudo que ela é. Eu gosto dela exatamente do jeito que ela é, né? Mas tem que falar alguma coisa, tem que ter algum defeito. Para de enrolar e fala logo. E aí ele, querendo se livrar daquela situação, sem saber exatamente o que ele dizia, ele falou assim, tá aí, eu acho que seu defeito é ser perfeita. Não é isso que você fala na sua entrevista? Ah, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, eu gosto de tudo exatamente do jeito que tem que ser, eu sou muito esforçado, eu tenho esse defeito de gostar de trabalhar sem receber até tarde da noite, porque eu... E ele fala assim... contrário, né? Ele fala assim, o seu defeito é que você é muito perfeita, você seus valores, eles são incríveis e você é justa em tudo que você faz. E essa menina, ela voltou para casa e ela dormiu pensando sobre aquilo, da expressão em inglês slept on it, e aí ela no outro dia estava toda maloqueira. Numa excursão que eles fizeram, ela entrou numa loja, colocou um boné na cabeça e saiu andando. Ela pagou pelo boné, spoiler, ela pagou pelo boné, mas ela fingiu que não tinha pago, colocou na cabeça e saiu andando. E ele ficou com aquela sensação de, meu Deus, que caralho você tá fazendo? Você roubou um boné da porra da loja. E ela começou a beber, começou a fumar, começou a fazer várias coisas. E ela falou, cara, eu não sou essa pessoa perfeita que você acha que eu sou. E esse episódio mostra a angústia dele porque ela estava destruindo tudo aquilo e que ele realmente gostava nela, que era exatamente quem ela era, do jeito que ela era. Então, olha o quanto a gente tem que saber receber feedback na vida. Porque quando alguém ataca alguma coisa em nós, você tem que saber se é isso mesmo. Isso daqui podia ir até para os nossos vídeos Papo de Homem. Porque geralmente nossas queridas esposas e namoradas, elas são excelentes em dizer que elas queriam ser mais ouvidas, ou que elas queriam que você fosse assim, queria que você fosse assado, não queria que você fosse tão bundão. E aí você de repente vira um bunda mole para satisfazer a sua mulher e começa a fazer todas as vontades dela, e aí ela não sabia que ela gostava de você exatamente do jeito que você era antes, e de repente ela fala, pô, esse cara não tem comportamento de homem e ele não satisfaz o meu instinto mais. Isso acontece muito, embora seja muito difícil para as mulheres admitir isso. E aí quando você bate o pé e fala, não, é isso que a gente vai fazer no fim de semana, e é desse jeito que a gente vai conduzir o nosso orçamento, porque eu tô pensando no bem da família, ela vai dormir contrariada, mas aí depois ela suspira e fala, esse que é um homem de verdade, ele só falou desse jeito comigo porque ele tá pensando no bem da família, ele tá certo, ele tá pensando no nosso orçamento com prudência. E aí se apaixona mais ainda. E eu não tô falando que você tem que contrariar, ou que você tem que ser... Não tô dizendo que você tem que ser nada, eu tô dizendo que as relações humanas... elas são completamente preenchidas disso. Tem gente que reclama da comida todo dia do restaurante. E todo dia ele volta no restaurante e pede no mesmo lugar. Né? Eu já tive hamburgueria, eu sei como é. Pô, dessa vez a carne não estava tão boa. Pô, dessa vez a pimentinha lá não veio do jeito que vocês sempre fazem. Pô, não sei o quê. E o cara não falha. Toda semana ele tá ali no mesmo dia comendo hambúrguer, que é um ritual da vida dele. Mas tá reclamando. E tem gente que, em situação de trabalho, xinga o chefe o dia inteiro e reclama do comportamento, reclama disso, reclama daquilo, mas precisa que alguém tome a dianteira e quando a liderança ela vai na frente, ali na batalha, ele pega as armas dele, segue e vai fazer o que tem que ser feito. E é melhor seguir contrariado alguém que tem liderança e que tem um bom projeto e que tem uma boa estratégia, que tem um bom plano, do que simplesmente não ter um plano, não seguir para lugar nenhum e morrer de flechada porque você não teve um general, não teve um comandante que te posicionou bem no campo de batalha. Bizarro isso, né? Então, que feedbacks e que reclamações pontuais, eles não tirem o principal, que tem que ser, na verdade, a responsabilidade que você tem
pela fluidez, pelo fluxo, pelo acontecimento, pela execução do seu trabalho. Minha segunda aluna em questão, ela está passando por um caso muito semelhante de, meu Deus, eu estou escutando as pessoas me demandando, e como que é o líder moderno, como que é o líder dessa nova geração que está entrando no mercado agora, como que é o líder disso. E aí o povo fica me falando de soft skills e que não sei o quê, e aí eu preciso ter isso e ter aquilo, e eu tenho que ler esse livro, e tenho que... E é muita coisa. E aí você fala, cara, você é líder há mais de 20 anos. E você é líder de equipes vencedoras, você é respeitada, você está bem posicionada, as pessoas te seguem, e às vezes a rotina, a pressão, a dificuldade do dia a dia faz com que no fim do dia, no fim dos projetos, as pessoas tenham muito para dizer de meu Deus, como eu estou cansado, meu Deus, como é difícil, meu Deus, como... Só que essas pessoas que estão abaixo de você, elas não têm visão gerencial, então elas não sabem exatamente o que pedir. Você já viu o usuário dando pitaco em sistema? Você já viu o usuário falando como que ele quer que o sistema seja? Então, não estou chamando o liderado de burro, não é isso, mas aqui, assim, pela visão, pela perspectiva do liderado, ele está pensando só nos sentimentos dele, mas ele não está pensando que ele não enxerga uma série de decisões que precisam ser tomadas que são duras, ele não enxerga uma série de engrenagens que se movem sem que ele tenha consciência de que elas se movem. E às vezes tudo que ele quer é tirar a folga, as férias dele em julho, porque o filho dele está de férias, e ele não percebe que metade da equipe tem filho que está em férias escolares e também quer tirar férias justamente em julho. Então uma coisa é o que ele quer e outra coisa é o que ele precisa. E se você não é... E se você cede em tudo que a pessoa quer, muitas vezes você não pode ser quem a pessoa precisa. E aí você deixa o cara sair de férias em julho, o projeto não é entregue, vocês perdem o contrato, as pessoas se desesperam, voltam de férias e em agosto já estão esgotadas e de repente elas passam por um desinvestimento e arruinam a vida delas, e aí olham para você e falam, porra, por que tudo isso aconteceu? Então, a gente está num novo mundo agora em que a nova geração não sabe lidar com a frustração. Ou é do jeito delas, ou não é. Ou meu pen passar hoje, eu vou parar de jogar essa porra. Ou eu consigo dropar a skin que eu quero, ou então eu vou parar de jogar. E na vida corporativa, essa nova geração, ela também não sabe lidar com frustração. E inevitavelmente a vida vai fazer com que eles aprendam. E você não vai lá de propósito frustrar o cara só porque ele precisa aprender a se frustrar. A ideia não é essa. Mas você tem que mostrar que as decisões que você toma, elas são difíceis e muitas vezes exigem muito das pessoas, mas para que o trabalho ele seja de fato executado. Então, esse negócio de soft skills é sensacional, mas às vezes a sua equipe ela tem 8 pessoas. Vamos supor, você tem uma equipe e aí você está na gestão ali de 8 pessoas. Cada pessoa é única, cada pessoa é um universo a ser descoberto, cada pessoa tem o seu jeito de funcionar, as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus gatilhos, tem aquelas palavras que fazem a pessoa chorar e tem aquela abordagem que motiva a pessoa a trabalhar pra caramba. As pessoas, elas são assim. E aí, às vezes, você trabalha com essa equipe há 3 anos e você já conhece cada um de cor. Você já sabe como que motiva fulano, você sabe como que faz o ciclano ter mais responsabilidade, você sabe o jeito de falar com o Beltrano de como que ele deve parar de chegar atrasado, você sabe que não é igual você falar com o ciclano, você já conhece todo mundo ali, mas aí dizem para você no feedback, você sabe o que são soft skills? Aí você fala, não, que porra é essa? Cara, tem toda uma literatura americana aqui, ó, que fala muito sobre isso, e essa capacidade de comunicação eficaz, e aí quando você tem, e aí começa aquelas palavras chiquitosas do vídeo anterior, né? E aí você não sabe, você não faz ideia de que porra seja aquilo tudo que te falam em inglês. Você fala, não sei o que é isso, não. Né? E aí o cara fala assim, behavioral, troubles. Aí você fala, não sei o que é isso, não. Então, o cara estuda, porque, olha, eu tenho aqui um curso. E você fala, puta que pariu, eu sou um gestor de bosta, 3 décadas atrasado, porque eu já estou beirando 60 anos, e se eu não me atualizar, eu vou perder espaço nesse mercado. Quando, na verdade, você já tem a sua equipe na palma da sua mão. Aí você vai lá e lê um livro transformador sobre liderança,
sobre sociabilidade, sobre autonomia. E aí você fala assim, cara, eu li nesse livro aqui que eu tenho que te tornar uma pessoa autônoma, então eu vou te dar responsabilidade. E aí você fala isso para uma pessoa que gosta, que tem tesão por ser liderada. Ou o contrário. Ou então você tira a liberdade de uma pessoa que já é autônoma e você fala, não, você vai ter que seguir determinadas regras. Por quê? Porque eu estou lendo um livro aqui que fala que o gestor de sucesso ele faz assim com a equipe dele. Pois é. E aí você começa a perder as pessoas que até então estavam de maneira instintiva, intuitiva e empírica, completamente sob controle. Por quê? Porque você tentou inovar numa coisa que não precisava. Então, num apanhado mais geral, às vezes a gente está colocado numa empresa e a gente precisa estudar a empresa. E às vezes a gente está numa empresa e precisa estudar as pessoas da equipe. Mas aí colocam na nossa cabeça que a gente precisa ficar bom para o mercado, para o mundo. Que a gente precisa ser bom para todas as empresas do mundo, para todos os segmentos, para todo tipo de relações. E aí você começa a consumir material que, no fim de contas, é de humanas. E humanidades diz respeito a pessoas, e as pessoas elas são sempre diferentes, são sempre universos únicos a serem explorados e descobertos. Explorado não é no mau sentido, né? Não é de exploit, não é de sugar a pessoa. Explorado é conhecido, desbravado, explore mesmo. Aí você fala, pô, então talvez eu esteja num mundo de excesso de informação, sendo levado a crer que eu preciso de informação valiosíssima, que só está presente em MBAs extremamente caros, em cursos extremamente caros, em livros caros, ou de difícil acesso, ou muito complexos, ou muito grandes, que tomam muito tempo. E, na verdade, se eu chamasse aquela pessoa da minha equipe para tomar um café e conversasse com ela por 40 minutos, talvez eu conseguisse extrair informação dela que me daria os recursos que eu preciso para tratar ela do jeito que ela gosta de ser tratada e, mais do que ela gosta, da maneira como ela precisa ser tratada para que ela entregue aquilo que ela precisa entregar. Então, tem conversas que acontecem em copa de trabalho, tem conversas que acontecem depois do expediente, a caminho da estação de trem, em que as pessoas elas trocam informações que são valiosíssimas e aí as pessoas se entendem. E aí tem gestores que nunca escutaram, nunca leram, nunca estudaram absolutamente nada sobre soft skills, mas eles manjam muito de escutar pessoas, de entender pessoas, e manjam muito de conseguir que o trabalho seja feito. E aí você olha para a vida delas e você vê que elas são extremamente realizadas, extremamente capazes e são extremamente respeitadas por todos à sua volta. E muito provavelmente, se você falar assim, fala aí um defeito que seu chefe tem que ele precisava mudar, talvez cada um tenha um e a pessoa saia destruída do feedback, se achando a pior pessoa do mundo, quando na verdade nem era. Última dica dessa conversa: o feedback anual é importante? É super importante, mas tem uma coisa mais importante do que isso, que é a sua relação no dia a dia. No dia a dia, se você prestar atenção aos pequenos gestos, às pequenas expressões, às pequenas palavras, você consegue perceber o quanto a pessoa gosta de você, o quanto ela te respeita, ou o quanto ela tenta te enviar sinais de que as coisas não estão boas. E às vezes, ao invés de estudar um monte de coisas que te levariam até uma visão macro, a pessoa te dá a solução de graça para isso, bastando que você converse com ela. São coisas muito fáceis de falar, muito difíceis de fazer. É por isso que os grandes gurus de liderança da internet são gurus de liderança e não líderes. Pensem a respeito disso. Quando vocês veem pessoas falando muito belamente sobre liderança, dificilmente é um líder de verdade lá. Geralmente é um cara que ganha dinheiro vendendo isso. Vendendo o sonho de um dia você se tornar o líder mais fodão do mundo. E não tem. Não tem a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor líder do mundo. Cada um é o que é, do jeito que é, com a família que tem, com as circunstâncias que tem. Faça o melhor que você puder todos os dias, mas nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Do fundo do coração, espero que seja útil. Grande abraço para vocês.